nome então é Paulo, sou pastor dessa igreja local aqui, né? E eu quero te dar as boas-vindas em nome da nossa igreja, para que você seja bem-vindo no nosso meio, que seu coração esteja aqui aberto, você não está aqui por um acaso. Eu creio que Deus te trouxe aqui nesse lugar, para você ter uma experiência com Ele. Pastor, o que é o impacto? O que é o encontro com Deus? É um dia que você separa para ter uma experiência com Deus. Mas o interessante é que nós podemos falar de Deus aqui para você o tempo inteiro, mas se você não resolver no seu coração aí na cadeira, falar: Deus, hoje eu quero que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero ser reconectado. Talvez você estava desviado e está aqui hoje me ouvindo. Se você não tiver essa decisão, dificilmente você vai experimentar. Alguém já ouviu falar de piqui? Piqui é lá da minha terra, eu sou goiano, eu gosto muito de piqui. Eu posso falar para você que o piqui é amarelo, ele tem uma polpa. Quando você cozinha essa polpa, ela dá um sabor na comida marcante. Normalmente nós fazemos o piqui junto com molho de frango, ou no meio do arroz, e é uma delícia, ou com gueroba. Percebe? O piqui, quando você come ele é um pouco adocicado, mas também é cítrico por um lado. Enquanto eu estou falando do piqui, você consegue imaginar? Imaginar você consegue. Você consegue sentir o sabor? Não, não consegue. Para você sentir o sabor do piqui, o que você precisa? Comer, experimentar. Da mesma maneira, eu não estou falando que Deus é o piqui, entenda. Da mesma maneira, Deus, a única maneira de você entender, perceber o Senhor, é você experimentando dele. Então, se você veio aqui hoje, acordou cedo, saiu da sua cama domingo cedo, para estar aqui hoje, já é um grande sinal que você quer experimentar de Deus. Quantos querem experimentar de Deus? Aleluia. Estou empolgado, estou muito empolgado com o que vai acontecer nesse dia. Sabe, hoje é o dia que a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Hoje é o dia que você vai ter uma experiência com Deus, onde você vai ser curado, onde você vai ser restaurado, onde você vai ser liberto, aonde você vai ter a percepção de quanto Deus te ama, e vai ver também que Deus quer habitar dentro de você, o Espírito Santo quer habitar dentro de você, Ele quer te encher. Hoje é um dia muito especial. Então, sabe, há 20 anos atrás, eu fui convidado para um dia como esse. Eu vou te falar uma coisa, eu passava perto de igreja de crente, eu falava: esse povo é tudo doido, esse povo fica gritando lá dentro, fica cantando para quê? Para o ar? Será que está acontecendo? Esse povo é tudo doido. E as pessoas me convidavam, um ou outro me convidava, eu falava: não, obrigado, hoje não, hoje eu tenho muito compromisso. Rejeitei várias vezes convites, mas um dia, um amigo falou para mim: olha, eu tive uma experiência com Deus, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha vida. E esse amigo era muito próximo, eu vi que Deus mudou mesmo a vida dele. Eu vi que ele tinha alguns vícios e ele parou imediatamente aqueles vícios. Eu vi que ele tinha alguns medos, aqueles medos pararam na vida dele. Eu vi que algo diferente no rosto dele estava acontecendo, mas não sabia explicar. Ele teve uma experiência com Deus, e aquilo me chamou a atenção. E ele me convidou então para ir num encontro como esse. Chegando lá nesse encontro, eu lembro que eu decidi no meu coração: hoje eu quero ver se Deus é verdadeiro mesmo, ver se Deus é real. O pastor começou a pregar e falou: você está vendo essa Bíblia aqui? Se ela não te mudar aqui hoje, eu rasgo a minha Bíblia e sigo você. Eu falei: uau, esse cara é corajoso. Agora então ele vai ver que ele está errado, eu estou certo. E a mesma coisa eu te digo, se você abrir seu coração aqui para o Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele vai mudar você, Ele vai transformar a sua vida. Não é para te dar uma casa melhor, ou um sonho, nada disso. Essas coisas são boas, vão acontecer,
Mas Ele vai te mudar e vai te dar uma vida eterna, uma vida incomparável com a vida do mundo, uma vida que tem sentido, tem satisfação, tem alegria. Sabe, porque você pode ter todas as coisas aparentemente boas lá do mundo, pode ter dinheiro para comprar a melhor cama, mas não ter sono para dormir nela. Sabe, você pode ter todas as realizações que você planejou na sua vida, mas o vazio está aí dentro. Então, meu convite para você aqui hoje é: abra o seu coração para Deus preencher esse vazio que está dentro de você hoje. Porque você sabe, eu não preciso ficar aqui te lembrando, mas você mesmo sabe que dentro de cada um de nós tem um vazio, e só pode ser preenchido por Deus. Isso é comum a todos os homens, todos os homens. Então, meu pedido para você hoje é: abra o seu coração. Esse é o primeiro pedido. Se você já veio até aqui, já teve a disposição de vir até aqui, agora abra o coração para cada palavra que você for ouvir aqui nesse dia. Meu segundo pedido é: não deixe nenhuma distração tirar a sua atenção. Hoje nós temos uma grande distração. Não estou com meu celular aqui, está ali, mas o celular hoje é uma grande distração. Então eu quero te pedir: coloque seu celular no silencioso, sabe, esquece quem está lá fora agora, deixa tudo lá fora, e volta o seu coração, sua mente, para tudo que está sendo dito aqui dentro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter agora um teatro, mas antes desse teatro, eu quero que nós oremos. Eu quero que você peça para Jesus, fala: Senhor Jesus, fala comigo hoje. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é totalmente desejável. Sabe o que quer dizer isso? Que o dia que você encontra com Ele, o dia que você tem uma experiência com Ele, sua vida estragou. Sua vida estragou para o mundo, estragou para as suas coisas, porque Ele é tão desejável que você fala: eu quero mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais para a minha vida, eu quero me entregar completamente a Ele, porque Ele é totalmente desejável. Então, vou te falar uma coisa que vai acontecer hoje com você aqui. Deus vai te estragar para o mundo. O que é isso, pastor? As coisas do mundo talvez te atraiam hoje, muita coisa lá fora talvez te atraia, mas na hora que você pegar isso e Deus trocar pelo melhor que é Ele, tudo isso vai perder o sentido, e você vai ver que Deus tem todo o sentido para você agora. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a presença do Senhor esteja aqui manifestada no nosso meio. Pai, que cada uma dessas vidas tenha uma experiência com o Senhor hoje, que elas possam receber a salvação em Cristo Jesus, que elas possam receber da libertação, da cura, Pai, da transformação, serem mudadas, transformadas pelo Senhor. Só o Senhor tem poder de transformar qualquer homem, só o Senhor tem poder de transformar o homem. Pai, que hoje haja transformação, cura, libertação, o enchimento do Espírito Santo na vida de cada um desses amados que aqui estão, em nome de Jesus, amém, aleluia.
a te dar. Como se brinca, como se pinta, como se brinca. O teatro ele teve o propósito aqui de mostrar para você qual que é a consequência do pecado. Sabe, a Bíblia diz, pode acender as luzes, por gentileza? A Bíblia diz que todos pecaram, todos são todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são todos. O homem mais bom da face da terra pecou. Sabe, aquele que você acha assim, aquele cara tem um bom caráter, pecou. Todos pecaram. E o pecado, ele tem um problema. Ele produz um abismo entre você e Deus. E a consequência do pecado, sabe o que é? A morte. O resultado do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Preste atenção. Todos os homens pecaram. E quando eles pecaram, o destino desses homens se tornou a morte. Por meio aqui dos vícios, nós vemos que o vício é um pecado. O resultado final do vício é a morte, é acelerar a morte na sua vida. Então, se você fuma, você está destruindo o seu corpo. Se você usa drogas, você está destruindo o seu corpo. Se você tem algum tipo de vício, aquilo ali vai destruir você. Se o seu vício é pornografia, vai destruir sua mente, seu cérebro. Você percebe então que todos os vícios, o resultado final dele é o quê? Morte. Por quê? A própria Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Vamos dizer comigo, a consequência do pecado é a morte. Morte. Então todo homem que pecou está destinado ao quê? A morte. A morte. O problema do homem é o pecado. Veja, a ciência evoluiu. Quantos creem que a ciência evoluiu? Sim. Os estudos, né, o conhecimento evoluiu. Por que o homem não melhorou? Ah, pastor, melhorou um pouco. Mas tem assassino ainda? Tem abusador de criancinhas ainda? Tem gente que faz coisa terrível ainda? Sabe o que a Bíblia diz? Que o mundo vai de mal a pior. É um carro desgovernado, pronto para bater e matar todo mundo. Esse é o mundo. Então, você percebe que a ciência não resolve o problema do homem, que é o pecado. O conhecimento não resolve o problema do homem, que é o pecado. Porque na verdade, os padrões, eles têm se perdido. Os padrões bíblicos têm se perdido. E o mundo então está se deteriorando. Ele está acabando. E a tendência é piorar, não é melhorar. Então, o homem não pode salvar a si mesmo. Fala assim, eu não posso. Fala isso com fé. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. Quantos precisam de um Salvador? Eu preciso de um Salvador. A Bíblia fala então que Jesus, o Filho de Deus, se fez gente, encarnou, se tornou gente. Sabe por que ele se tornou gente? Porque talvez alguém poderia se levantar e falar, para você que é Deus, está aí no trono, é fácil, eu quero ver se ele estivesse aqui na minha pele. Então ele se fez gente, tomou o seu lugar. A Bíblia diz que ele não pecou.
sem pecado ele viveu aqui na terra. E quando ele toma o seu lugar, sabe para que ele toma o seu lugar? Para que agora você tenha o lugar dele. Jesus merece ser abençoado? O Senhor Jesus merece ser abençoado? Você merece ser amaldiçoado? Sim, o pecado te leva a merecer ser amaldiçoado, separado de Deus. Lá na cruz do Calvário, o que ele fez? Trocou de lugar com você. Tudo que você merecia, ele recebeu, para que hoje, tudo que ele merece, você possa receber. Ele resolveu o problema então do abismo que havia entre o homem e Deus. Qual que era o abismo? O abismo era o pecado. E o fundo do abismo? A morte. Todos que pecaram estavam no abismo, e o fundo dele era a morte. Ia viver eternamente afastado, longe, condenado. Interessante, a Bíblia fala de um relato. Certa vez Jesus ele foi para um lugar, e para esse lugar ele tinha que ir de barco, atravessar um mar. Naquela época eles chamavam de mar, mas é um grande lago. E quando eles estavam atravessando esse lugar, veio uma tempestade, vieram ondas altas, uma coisa tenebrosa, e Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. No meio dos problemas, das tribulações, ele sabe que Deus está cuidando dele. Então ele está descansando. A Bíblia diz que ele levanta, repreende os ventos, repreende a tempestade, e tem uma bonança, uma calmaria. Mas ele está indo para um lugar. Quando ele chega nesse lugar, lá tem um cara endemoniado. A Bíblia fala que ele está cheio de demônios, cheio. A Bíblia diz que ele ficava nu. Veja, a influência de demônios faz você ficar nu, ficar com vergonha, não se cobrir. A Bíblia fala que o povo colocava correntes nas mãos dele, e ele, com a força sobrenatural, quebrava as correntes. E ele ficava morando nos sepulcros, lugar de mortos, sozinho. Está vendo? O alvo de Deus é acabar com a sua vida. O alvo, desculpa, do diabo é acabar com a sua vida, te levar para um lugar de morte, sozinho, envergonhado. Esse é o alvo do diabo. Por causa do quê? Do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá nesse local para encontrar esse homem. Isso tem a ver conosco. Jesus foi atrás de nós. Você acha que foi você que veio aqui hoje? Não, foi ele que te trouxe aqui. O Espírito Santo já está te constrangendo, já tem um tempo para você chegar aqui, poder sentar e ouvir o que Deus vai falar com você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus então liberta o homem. Mas enquanto ele está libertando o homem, os demônios fazem uma oração. Jesus ouviu a oração dos demônios. Sabe qual foi a oração dos demônios? Senhor, nós te rogamos, não nos envie para o inferno, envie-nos para aqueles porcos. A Bíblia diz que Jesus atendeu a oração deles. E é muita graça, bondade. Jesus então os manda sair daquele homem e foi para os porcos. Se eu não me engano, eram 2.000 porcos. 2.000 demônios estavam dentro daquele homem, por causa do pecado. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado, e para lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, e para nos perdoar e nos restaurar diante do Pai. A Bíblia diz então que aqueles porcos receberam aqueles demônios. A próxima coisa foi eles serem lançados no mar. Eles suicidaram todos eles. Porque o diabo trabalha para que você morra, para que você tenha morte. Mas veja, nem os demônios querem ir para o inferno. Mas por que o homem não se atenta para isso e se entrega ao seu Salvador, que o livra do inferno e o restaura para ser um filho de Deus? Por isso hoje, ainda não estou pregando, tá? É só uma introdução. Por isso hoje eu quero compartilhar com você sobre um homem na Bíblia. Esse homem se chama Jacó. Fala comigo, Jacó. Jacó, a história dele é interessante, porque a história dele tem a ver comigo e com você. Essa história que ele viveu é a história de todo homem praticamente.
A Bíblia fala que Jacó, ele tinha um desejo muito grande de ser o primogênito. Sabe o que quer dizer isso? Naquela época, o primogênito era o que herdava a maior parte da herança. É o que recebia mais dinheiro dos pais. Só que tem um problema, ele tinha um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo saiu primeiro na barriga do que ele. Então ele já se sentia como? Injustiçado. O que ele ficava pensando o tempo inteiro? Eu vou ter uma parte menor na herança. A Bíblia diz então que Jacó, por causa disso, ele começou a criar formas alternativas para enganar o seu irmão. Inclusive o nome Jacó significa enganador, mentiroso, trapaceiro. A Bíblia fala então que em um determinado momento o irmão dele estava com fome, muita fome, estava a ponto de morrer de fome. É a expressão que a Bíblia usa, mas eu não acho que ninguém pode estar a ponto de morrer de fome dessa maneira. A Bíblia diz então que ele estava a ponto de morrer e pede para o irmão: me dá um pouco dessa sopa de lentilha. Quem gosta de sopa de lentilha? Nem todo mundo, para você ver. Não tem tanta ibope, não tem tanta. Jacó, sabe o que Jacó falou para ele? O cara estava morrendo de fome, muita fome. Falou para ele: olha, eu te dou, mas se você me der a sua herança. Esaú, que era o seu irmão, disse: o que adianta a minha herança se eu morrer? Vamos trocar então, toma minha herança e eu vou ficar com um prato de lentilha. Ele fez isso. Naquele dia, Jacó enganou o seu irmão. Por causa disso, mais tarde, o seu pai estava próximo de morrer. Seu pai chamava Isaac, ele estava velhinho e cego já. A Bíblia diz que era o momento então do pai, antes de morrer, ele vai abençoar os filhos. E também com a bênção liberar a herança. A Bíblia fala que Jacó, ele enganou seu pai velhinho. Alguém aqui já enganou um velhinho cego? Alguém? Vou levantar a mão. Jacó enganou o pai que estava velhinho e cego, se fingindo seu irmão dele para receber a bênção da herança no lugar do irmão. O cara era enganador, não era não? Era ou não era, gente? Muito enganador. A Bíblia diz que o pai então abençoou ele como se ele fosse Esaú, e ele recebeu a bênção da primogenitura, ou seja, ele recebeu a herança. Mas ele conseguiu isso como? Enganando, usurpando, mentindo. O irmão dele descobriu que ele fez isso. O que o irmão desejou agora? Fazer o que com ele? Matar. Eu vou te pegar, rapaz, eu vou te matar. A Bíblia fala que ele fugiu. E ele fugiu para um lugar distante. Ele fugiu para a casa do tio dele, chamado Labão. Fala Labão. Não é bobão não, Labão. Aleluia. Labão. Labão era o tio de Jacó. A Bíblia diz que Labão, ele era pior do que Jacó. Por quê? Porque tem um princípio: o mentiroso vai sempre encontrar um mentiroso pior. O enganador sempre vai encontrar um enganador pior. Um traidor sempre vai encontrar um traidor pior. Então Jacó, ele foi morar com um tio enganador pior que ele. A Bíblia fala que Jacó trabalhava para o tio, e o tio mudava o salário dele todo dia. Parece até aquele que chegou aqui na Flórida agora, né? Pode vir trabalhar comigo. Esse povo aí de fora, que dentro da igreja não acontece isso não, amém? O povo lá fora fala: pode vir trabalhar, eu vou pagar o que for justo. Chega no final do dia, te dá $70, $50. Ou fala: não, só acerta daqui 2 semanas, aqui a gente não paga todo dia. Ou a gente não paga daqui 2 semanas, daqui 2 semanas chegou e não tem o dinheiro. Esse é o Labão. Então Jacó foi enganador do irmão, mas agora ele foi levado para um abismo pior. Porque esse estilo de vida sempre vai te levar para um abismo pior. Esse estilo de vida sempre vai te levar para um buraco mais fundo. Esse estilo de vida de ser mentiroso, enganador, trapaceiro, sempre vai te levar para um abismo pior. A Bíblia diz então, chegou um dia, Jacó falou o seguinte: não aguento mais. Depois de ser tanto enganado, a gente tem que falar que não aguenta mais, não é verdade? É ou não é, gente? Aleluia.
Vocês estão comigo então, né? A Bíblia fala que ele falou: não aguento mais, eu vou embora. Detalhe, a Bíblia diz que ele queria casar com uma das filhas de Labão, e seria a mais nova, que ele amava, chamava Raquel. A Bíblia fala então que o sogro disse o seguinte: se você trabalhar para mim 7 anos, você pode casar com ela. Prendeu o cara quantos anos? 7 anos. Era o salário dele, ela. Quanto tempo você trabalhou pela sua esposa, que você quer casar? Só uma brincadeira. Aí a Bíblia diz que tá bom, resolveu lá o acordo. Quando foi dar a esposa para ele, sabe o que o Labão deu? A filha mais velha. Aí ele falou: aqui o nosso costume é casar os mais velhos primeiro. Se você quiser, casa com ela primeiro, depois você casa com a mais nova. E outra, se você quiser casar com a mais nova ainda, são mais 7 anos, 14 anos. Esse cara estava se sentindo traído demais, não estava não? A Bíblia fala então que ele trabalhou 14 anos para o tio, para ter então a Raquel. Primeiro ele casou com Lia, depois Raquel. Mais tarde ele falou: não aguento mais, eu não aguento mais. E foi fugir do seu sogro. E agora ele tem um problema. Para onde que ele vai? Se ele volta para casa, o irmão quer matar. Se ele fica com o sogro, agora o sogro quer matar ele também. E agora? Ele correu para onde? Normalmente nós corremos para Deus nos momentos de angústia, aflição e desespero. Então eu dou glória a Deus por esses momentos na sua vida e na minha vida, porque são os maiores evangelistas nossos. Porque esses momentos é que você vai lembrar de Deus. Esses momentos é que você vai ser atraído a Ele, vai falar: se tem alguma forma, se tem algum jeito, me ajuda, me salva. Esse tem que ser o seu coração aqui hoje. Você está vendo que Jacó está chegando ao fim de si mesmo. Se você quer ter uma experiência com Deus hoje, você tem que chegar ao fim de você mesmo. Falar: Senhor, eu me rendo, eu não dou conta. Tudo que eu pus à mão, eu destruí. Tudo que eu pus à mão era para ser bênção, virou um problema. A Bíblia diz então que ele pegou a sua família, seus filhos, ele já tinha filhos agora, e fugiu com eles às pressas, para voltar para casa. Mas no meio do caminho, ele encontrou um lugar chamado Betel. Fala Betel. Betel significa, é um nome que significa casa de Deus. Casa de Deus. E nesse lugar, a Bíblia diz que Jacó procurou ficar sozinho. Esse lugar que se chamava Betel tinha um rio que separava ele do outro local. A Bíblia diz que ele passou sua família, seus bens, suas posses para o outro lado e ficou sozinho em Betel. Aqui também tem um princípio espiritual. Quantos quer ter um encontro com Deus? Seja sincero, você quer ter uma experiência com Deus hoje? Então você tem um princípio espiritual aqui agora. Deixa tudo lá fora. Deixa sua família lá fora. Talvez sua esposa está aqui, seus filhos. Fala para eles: agora é só eu e Deus. Deixa seus trabalhos lá fora, porque se Deus não puder cuidar do seu trabalho, Ele vai cuidar da sua vida. Claro que Ele pode fazer as duas coisas, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Você não pode cuidar do seu trabalho, mas Ele pode. Então deixa Ele lá fora. Deixa suas preocupações lá fora. Nós vemos então que uma hora o pecado que nós cometemos, ele vai nos encontrar. Esse era o medo de Jacó, porque ele pecou contra quem? O irmão dele. E o medo dele agora é esse irmão dele encontrar ele e fazer o que com ele? Matar. Só que do outro lado também está vindo o tio, e o medo dele era que o tio encontrasse com ele e fizesse o quê? Todo homem que pecou tem medo de morrer. Só que tem um problema: todos pecaram. Todos têm medo do que então? A morte. Você não tem medo de avião, de andar de avião. Você tem medo do quê? Do avião cair e você fazer o quê? Voar? Não, morrer.
Morrer. Porque o medo de todo homem é a morte, é enfrentar a morte, é enfrentar aquele momento, que para muitos não sabe o que vai acontecer. Eu preciso te dizer, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que ainda que morra, viverá eternamente. Aleluia. Essa é a nossa certeza e a nossa esperança, daqueles que têm Cristo. A Bíblia diz então que nesse momento Jacó fica sozinho, só ele e Deus em Betel. Hoje esse local aqui, esse prédio aqui, não é a casa de Deus. A casa de Deus é quando nós nos reunimos, nós nos tornamos casa de Deus, e isso nós chamamos de igreja. Então, quando nós nos reunimos aqui, casa de Deus está aqui, Betel está aqui. Se Betel está aqui, Deus está no nosso meio, o Senhor Jesus está no nosso meio. Então o cenário completo para você ter uma experiência com Deus hoje. Assim como Jacó, ele teve essa experiência com Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para Jacó, mas antes a Bíblia diz que ele deitou numa pedra, e ele viu uma escada, onde anjos subiam e desciam, porque a casa de Deus é onde o céu desce, é onde as bênçãos de Deus descem, é onde os anjos do Senhor estão. Os anjos do Senhor estão aqui, impregnados nesse lugar. Esse ambiente não é um ambiente natural, não é um ambiente de uma reunião de negócio. Isso aqui é um ambiente espiritual, sabe? Isso aqui não é uma reunião motivacional para você sair daqui alegre. Não, isso aqui é um ambiente espiritual. Os anjos estão aqui ao nosso derredor, ministrando a você já, tocando no seu coração, abrindo a sua mente para que você entenda a palavra da salvação. A Bíblia diz que nesse local então, de repente chegou um anjo, o anjo do Senhor. Fala comigo, o anjo do Senhor, que é uma figura do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jacó lutou com esse anjo. Uau, preste atenção. Alguém já viu luta de UFC aqui? Quem não viu? Deixa eu ver. Você nunca viu? Eu já viu. Todo mundo aqui já viu, eu acredito. Pelo menos uma propaganda, eu acho que você já tenha visto. Os caras lutam 5 minutos, como é que eles ficam? Morto, cansado. Tem uns que lutam 15, outros chegam a lutar 5 rounds, 25 minutos aproximadamente. Eles ficam mortos no final da luta, porque ali eles estão com muita intensidade, e os caras treinaram para isso, se alimentaram da maneira correta para esse fim, treinaram para este fim. Mas depois de 25 minutos já está morto, cansado. A Bíblia fala que Jacó lutou com esse anjo a noite inteira. É muita coisa, gente. É muita coisa. Pastor, mas o que quer dizer isso? Primeiro, disposição. Hoje é um dia que está começando agora, mas nós vamos encerrá-lo lá para as 4:30 da tarde. Amém? Aleluia. Quem está participando do impacto aqui conosco? Amém? Aleluia. Nós vamos encerrar lá pelas 4:30 da tarde. Se você quer ter uma experiência com Deus, persevere, permaneça, tenha disposição, como Jacó teve. Mas a Bíblia fala que Jacó lutou com esse anjo a noite inteira, provavelmente quase 12 horas de luta. E chegou o momento da luta, irmãos. A Bíblia fala que o anjo deu um golpe na coxa de Jacó, e a coxa dele deslocou, e ele caiu no chão. Sabe o que o anjo disse para ele? Hoje você lutou com Deus e prevaleceu, Jacó. Por isso o seu nome hoje não é mais Jacó, é Israel. O que é isso, pastor? Preste atenção. Quem ganhou a luta? Foi Jacó ou o anjo? O anjo. Mas o anjo falou o quê? Jacó, você que ganhou. Uau! Então tem uma história aqui que a gente tem que aprender agora com Deus. Quando você perde para Deus, você faz o que então? Ganha de Deus. Quando você perde, você ganha de Deus.
Sabe, talvez você está aqui resistente no seu coração, esse negócio de Deus aí, não sei se existe, eu não sei se Deus pode mudar essa história na minha vida, eu não sei se Deus pode agir nessa situação, eu não sei se Deus pode me mudar, será que isso é verdade mesmo? Você está aí relutando com Deus, mas você já chegou aqui, você já está na casa de Deus, você já está experimentando da administração dos anjos aqui, que estão ao nosso derredor, você já está sentindo algo diferente dentro de você, e você está relutando ainda. Você não se entregou ainda, você não se rendeu ainda. Mas aí nós vemos que Jacó chegou um momento, depois de muito esforço, que ele perdeu a luta, perdeu a batalha. Hoje é o dia de você perder para Deus, porque quando você perde para Deus, quando você abre mão, quando você fala, não aguento mais, me salva, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, eu tenho sido um mentiroso, um enganador, um trapaceiro, um adúltero, eu tenho sido um viciado, eu tenho sido alguém terrível, me muda. Quando você fala isso para Deus, Deus fala para você, você acabou de ganhar, você acabou de ser abençoado, porque Jacó queria ser muito abençoado. Quantos querem ser muito abençoados aqui? Eu quero. E a primeira bênção que Deus libera sobre Jacó é mudança de nome. Sabe o que quer dizer isso? É nascer de novo. Sabe, muitas pessoas lá fora, elas querem uma segunda chance. Talvez você está me olhando, você quer uma segunda chance para a sua vida. Talvez está destruída, acabada. E você tem fingido muito, com as suas máscaras. Para as pessoas, você coloca máscaras, parece que você está alegre, está feliz, mas seu travesseiro te conhece muito bem. Na hora que você vai deitar, você sabe muito bem da onde vem as lágrimas que encostam no seu travesseiro. Provavelmente você quer uma segunda chance. O que Jesus fez foi nos dar a oportunidade de começar de novo, de ter uma nova vida, uma nova história. Por isso Jacó teve o nome mudado. Hoje é o dia do seu nome ser mudado. Mas antes de mudar o nome, você tem que falar para Deus, qual que é o seu nome? No caso de Jacó, a Bíblia diz que antes de Deus mudar o nome dele, Deus perguntou para ele, qual é o seu nome? E a Bíblia diz que Jacó respondeu, Jacó. Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Eu te pergunto, será que Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia, Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Mas o problema é que você, ou Jacó, precisava assumir diante de Deus a sua fraqueza, a sua falha, confessar que ele era um enganador, um mentiroso, para que então Deus pudesse vir agora e transformar a vida dele. Você tem disposição de falar para Deus qual tem sido o seu nome nesses dias? Porque se você tivesse a disposição, você acabou de perder a batalha para o anjo, mas na verdade você acabou de ganhar uma nova chance, uma nova história, um novo nome diante de Deus. Sabe o que significa Israel? Israel significa príncipe de Deus. Não é extraordinário que Deus tenha pegado o nome do cara que era mentiroso, enganador, trapaceiro, e transformado ele agora num príncipe? Já não é extraordinário um negócio desse? Eu acho extraordinário, porque Deus fez isso com Jacó, e Ele continua fazendo isso hoje. Ele pode fazer isso na sua vida agora, nesse momento. Ele pode estar agindo agora no seu coração, te levando a crer e ter esperança que Ele pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que depois que Jacó teve essa experiência de transformação, de mudança de nome, agora ele teve que sair para enfrentar a realidade. Enfrentar quem? O seu sogro e o seu irmão. Nós vamos ver agora que depois que Deus entra em cena, os problemas que te perseguiam são resolvidos. Aqueles que queriam te matar, agora são reconciliados com você. Primeiro tio, o sogro. Você vai ver na palavra que termina a conversa em paz e restaurado. Mas depois agora Jacó está indo com a família em direção ao seu irmão. E a Bíblia fala que de longe vinham 400 homens a cavalo em direção a Jacó. O
que você acha que ele pode ter sentido nesse momento? Medo. Mas Deus entrou na história. Você não precisa ficar com medo mais dos seus problemas. Deus entrou na história. Você não precisa ter medo da morte mais. A Bíblia fala que Jacó envia, então, mensageiros. E os mensageiros chegam com presentes para o seu irmão. Quando Jacó vê o seu irmão, a Bíblia diz que ele se prostra diante do irmão dele. Jacó já tem o direito de ser o primogênito, mas ele abre mão do seu direito, no sentido de se render ao seu irmão. E sabe o que o irmão dele diz? Não, eu vim aqui foi te buscar, para te ajudar. Eu vim aqui foi te abençoar, em outras palavras. Eu vim aqui foi para que você não chegasse sozinho lá na nossa terra, na nossa casa, porque a casa também é sua, a terra é sua. Veja, Deus não só restaurou Jacó, transformando ele em Israel. Deus restaurou o irmão que estava amargurado, ofendido, querendo matar ele. Sabe o que quer dizer isso? Quando Deus entra em cena, até aquelas pessoas que você feriu um dia vão poder voltar a te amar novamente. Até aqueles que você machucou um dia, enganou um dia, vão poder se relacionar com você novamente. Isso é o que está disponível para nós hoje. Esse é o resultado que está disponível para nós hoje. Se você quer de fato ter uma experiência com Deus, você tem que ter disposição nesse lugar. Você tem que ir sozinho na sua cadeira, falar: Deus, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor me salva dos meus pecados, porque talvez seus pecados tenham te assolado anos e anos na sua vida. Anos e anos você tem vivido afligido por esses pecados, lembranças do passado, de coisas que você fez, que você cometeu, e não tem como voltar lá para resolver mais. Mas hoje há perdão disponível para você. Hoje há perdão e possibilidade de você ter uma nova experiência de vida, nascendo de novo em Cristo Jesus. Ele tem o poder de fazer isso, porque lá na cruz do Calvário Ele conquistou isso para mim e para você. Por que a consequência do pecado é a morte? Vou te explicar. Se eu der um tapa no rosto do Wesley, que está aqui na minha frente, o que pode acontecer? Ele me revidar, um irmão chegar e falar: o que é isso, pastor? Pastor, você está doido? Você é pastor. Eu vou preso por isso? Provavelmente não. Se eu chegar num oficial, num policial, ele me para, e a hora que ele vem na janela, eu pego e dou um tapa na cara dele. O que vai acontecer comigo? Vou ser preso. Se eu chegar no presidente dos Estados Unidos e dar um tapa na cara dele, o que vai acontecer comigo? Não vou ser preso, eu vou morrer. Antes de chegar a mão no rosto dele, provavelmente alguém com um fuzil, alguma coisa, já disparou um tiro e já me acertou, e eu já caí morto. E não vai ser no ombro, não, vai ser na cabeça. Cada pecado nosso que nós cometemos foi um tapa no rosto de Deus. Qual que é a consequência? A morte eterna. Mas eu volto a te dizer, o dom, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Você merecia a morte, você merecia a condenação eterna, você merecia morrer como Jacó, trapaceiro, enganador. Mas porque hoje você está aqui na casa de Deus, diante do anjo do Senhor, você pode ter uma nova vida, uma nova história, um recomeço, onde Deus vai transformar você primeiro, mas também Ele vai transformar as circunstâncias ao seu derredor. Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Talvez você chegou aqui com um casamento falido, mas porque Deus vai mudar você, seu casamento vai ser restaurado. Talvez você chegou aqui em depressão, deprimido, amargurado,
ferido, sem esperança. Mas porque o Senhor entrou na história, agora você vai ter esperança, você vai ter alegria, você vai ter prazer e satisfação nele. O que eu estou propondo para você aqui hoje é que você experimente do Senhor e veja o resultado disso na sua vida. Por isso, gostaria que você ficasse de pé agora. Sabe, ao final de cada palavra, nós teremos apelos. O que são apelos? É o momento que você vai se dispor, como Jacó se dispôs. Você vai vir aqui à frente. Se você, sinceramente, em nome de Jesus, quer ter uma experiência com Deus, fala para Ele. Se eu te convidar para vir aqui à frente, seja o primeiro a vir, para mostrar que você tem essa disposição de ter uma experiência com Deus hoje. Sabe, a sua atitude, ela demonstra muito. Toda atitude expressa uma mensagem. Toda atitude expressa uma mensagem. Qual que é a mensagem que você quer dar para Deus hoje? É a mensagem de alguém que quer ser transformado, que quer ter um recomeço, que quer ter uma nova história, e quer receber a salvação em Cristo? Se essa é a mensagem que você quer, eu gostaria que você viesse então aqui à frente. Todos esses que querem ter essa experiência com Deus, vem aqui à frente, porque nós vamos orar por você agora. Os líderes vão impor as mãos sobre vocês, nós vamos abençoar você. Nós, como anjo do Senhor, vamos liberar a vida, liberar a graça, liberar a unção. Eu gostaria que os líderes, todos os servos, todos que estão servindo, viessem aqui à frente também, para que a gente orasse com cada um desses amados aqui. Eu não gostaria de ver nenhum desses encontristas sozinho, homem com homem, mulher com mulher. Quero que você ore agora. Ore abençoando, ore quebrando cadeias de pecado, ore quebrando mentiras na mente, sofismas, engano. Ore. Oh Espírito Santo, bendito é o Senhor nesse lugar. Bendito é o Senhor aqui. Nós desejamos mais de Ti. Nós precisamos de mais. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Fala pro Senhor que você quer. Fala: Senhor, muda a minha vida agora, muda a minha história, me dá um novo nome. Fala para Ele qual tem sido o seu nome. Talvez seu nome tenha sido igual ao de Jacó, mentiroso, trapaceiro, enganador. Fala para Ele, fala: Senhor, eu tenho sido trapaceiro, enganador, mentiroso, mas hoje mesmo eu quero mudar. Muda a minha história, Senhor, muda a minha vida. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
recebeu oração ainda, levante a sua mão para que alguém vá até você agora para orar por você. Se você não recebeu oração, permaneça aqui na frente, não precisa sair não. Mas só se você não recebeu oração ainda. Ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti. Senhor, é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Com seus olhos fechados, com seus olhos fechados, eu percebo a presença do Senhor aqui. Eu vejo um ambiente liberado da presença de Deus. O Senhor está ministrando ao seu coração agora. Sabe, Ele está trazendo paz ao seu coração. Isso é um presente que dinheiro no mundo não consegue comprar. A paz que excede todo entendimento. Refrigério. O Senhor está trazendo refrigério na sua alma agora, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. O Senhor está trazendo vida a você, renovo, restauração e principalmente salvação. Com seus olhos fechados, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Eu confesso, eu preciso de um Salvador. E eu sei que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E hoje eu creio que o Senhor mudou o meu nome, mudou a minha história, me deu uma nova vida, uma nova história. E eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus?